pessoal, tudo bem? Aqui Ricardo Curi e hoje eu quero falar sobre o Enem, tá? Então o que acontece? No nosso governo a gente tem então um governo que realmente quer minimizar a situação da pandemia, né? A gente já percebeu isso, já é a segunda troca aí de ministro da saúde, porque os ministros querem tentar de alguma forma evitar a proliferação do vírus, mas o presidente não quer que o comércio pare, porque o presidente tem mais prioridade em manter a economia funcionando, sem se dar por conta que com as pessoas tudo morrendo não vai ter economia. Mas independente disso, o que acontece? O Enem é uma prova que foi feita para tentar dar mais oportunidades para as pessoas mais pobres, né? Claro que isso é bem difícil, né? Dá para debater horas sobre como equalizar isso, mas o Enem é um provão linear, né? Que acontece no Brasil inteiro e permite então que as pessoas façam essa prova e tenham mais oportunidades de ingressar na faculdade. E isso é muito bom, né? Muito bom, porque isso dá oportunidades para as pessoas que de repente não tinham a capacidade de fazer aí um vestibular, fazer alguma prova específica dentro de uma universidade ou faculdade. Eles podem então, através do Enem, conseguir esse acesso, né? Agora, o que acontece? No meio de uma pandemia, as escolas todas pararam, né? Isso significa que muitos alunos aí não estão mais dentro do ambiente de estudo, né? Então vamos refletir sobre isso um pouco. Tem pessoas que estão em casa, então tendo que ajudar seus filhos a estudar. Claro que tem escolas que estão gerando iniciativas para conseguir então criar um ambiente de aula online, né? Só que as professoras não têm treinamento para isso, não têm equipamento para isso, para dar aulas em casa, né? Então tem uma lacuna aí entre o professor saber dar aula presencialmente e saber dar aula virtual, né? As pessoas nem todas são treinadas para se filmar, então existe um problema logo de cara nesse primeiro momento, né? De como dar aula online. Não tem treinamento para isso para todos os professores. Os professores não são treinados para isso na faculdade, não são treinados para isso quando estudam para ser professores. Então, começa esse problema. O segundo maior problema mesmo é que a grande maioria da população pobre não tem computador em casa, não tem acesso à internet de banda larga em casa. Quem dirá, às vezes, ter um celular bom, que permita, sei lá, instalar um aplicativo, ou que tenha um plano de banda larga, um plano de acesso de dados, que permita baixar conteúdo, né? Que permita assistir conteúdo. Então, um plano aí que tu paga, sei lá, para ter 2 gigas, 3 gigas, não vai te permitir assistir uma grande quantidade de vídeos, baixar uma grande quantidade de conteúdo para poder estudar. Além do mais, tá? Além do mais, também tem que levar em consideração que, enquanto uma pessoa rica, por exemplo, pode destinar uma parte da casa para ser um ambiente de estudo, quem é pobre, às vezes mora uma família inteira de 6, 8 pessoas em uma peça. Tu tem um pai que está cuidando de 5, 6 crianças, mais os idosos, mais sei lá quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como uma criança vai conseguir estudar? Como que um adolescente vai conseguir estudar em um ambiente assim? Como que um pai vai conseguir ajudar o seu filho em um ambiente assim? Onde não tem comida, onde não tem água, onde não tem banheiro, mas elas têm que, de alguma forma, ajudar as crianças a estudar. O que o governo está fazendo para melhorar essa situação? Nada. Então, não existe acesso à tecnologia por parte do governo. O governo não ajuda em nada para que essas crianças pobres, que são a grande maioria, tenham acesso a qualquer tipo de tecnologia, um tablet, um celular melhor, nada. Não existe um portal, não existe um sistema feito pelo governo que ajude as crianças ou qualquer pessoa a ter acesso, ou os professores a inserirem conteúdo. Então, é todo mundo por si, está todo mundo por si. Mas mesmo assim, o Weintraub quer manter o Enem. O Weintraub, ele gasta dinheiro em nada, ele gasta dinheiro em besteira.
dinheiro público, né, em besteira, mas não tem a capacidade de encomendar para que seja desenvolvido, não teve a perspicácia de criar um sistema, primeiro, para treinar professores, né, de forma gratuita. Treinar professores, ensinar professores a produzir conteúdo próprio. Em segundo lugar, fornecer estrutura para que alunos pobres possam ter, sim, acesso à tecnologia e internet para ter uma chance, pelo menos, no Enem. Em terceiro lugar, que história é essa de fazer Enem no meio de uma pandemia? No meio de uma pandemia, onde está todo mundo evitando o contato social para não se contaminar e para evitar a disseminação de uma doença, então a gente tem um governo com um ministro de educação que quer juntar um monte de gente em escolas, em lugares fechados, por horas para fazer a prova do Enem. Sendo que o Enem passado já foi um fiasco. Já foi, assim, o fiasco. Então, quer dizer, é isso que nós estamos encarando na educação no Brasil. Então, quando as pessoas falam, nós vamos acabar aí pulando, né, uma geração de profissionais, da forma como o governo está levando, nós estamos enterrando cada vez mais a possibilidade aí das pessoas conseguirem ir para uma faculdade, uma universidade. Por quê? Por causa que o governo não tem ação nenhuma pró-cultura, né? É o mesmo ministério que vem cortando gastos de estudos e pesquisas. Estudos que hoje poderiam estar fazendo a diferença, inclusive, no combate à pandemia. É isso que eu tenho para falar, pessoal. A gente está com esse problemão aí e, para piorar ainda a situação, o governo quer que as crianças, independente da dificuldade que já estão sofrendo, né, em casa, quer que as crianças, que os adolescentes continuem estudando como se todo mundo tivesse aí celular, como se todo mundo tivesse acesso à internet, como se todo mundo soubesse dar aula pela internet, como se existisse, como se isso fosse uma coisa prática, né? Então, é lamentável a maneira como o governo está tratando essa questão tão importante da educação no Brasil e, mais uma vez, uma demonstração de, em primeiro lugar, incompetência, segundo lugar, desconhecimento e, terceiro lugar, descaso. Descaso total com a educação do povo brasileiro. É lamentável, tá? É isso que eu tinha para dizer sobre o Enem. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.